Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma da série de análise da FUPRES, que é uma parte que o Netflix deixa para algum comentarista que ele coloca, né, o Dedé Moreira, o Gustavo Buquerque, o Victor Costa, e realmente às vezes a gente tem que pegar justamente esse texto, refletir, fazer uma análise, pensando justamente no principal momento, de como que eu, Duque Tricolor, vê a situação, tá bom? Então, tomara que vocês gostem desse vídeo, é muito interessante, é muito realmente cansativo ver, mas sempre bom e interessante a gente observar. Então, antes de qualquer coisa, faça duas coisas para mim. Faz algumas coisas aqui, ó, que tá aqui na tela. Se inscreve no canal, faz o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe, mas isso já está na descrição desse vídeo. Pix na tela, vídeos todos os dias, às 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais e únicos do dia às 20 horas e vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20 e 21 asterisco, tá bom? Espero que gostem bastante sobre isso, porque, pô, é tenso, né? Eu asterisco para falar que talvez não tenha. Para quem não sabe as redes sociais, né, só para a gente dar um esquemazinho aqui, ela é baseada em 4, né? Ela é o Duque Tricolor no Instagram, ela é o Duque de Antena no Gmail, no Twitter, ela é o Duque Tricolor no YouTube e ela também é o Duque Tricolor no TikTok. O TikTok é mais pra zoeirinha e tudo mais, coisas que eu faço assim, posto malucamente, tá bom? Então espero que você goste bastante sobre cada uma das redes sociais, que é completamente uma diferente da outra, né? O Instagram eu posto os vídeos de hoje, o Twitter eu posto quando vier vídeo, o TikTok é mais zoeirinha e o YouTube é que vocês estão vendo agora, tá bom? Então vamos fazer essa análise, vamos? Vamos logo que eu estou perdendo muito tempo. E bom, a análise é o seguinte, opinião. É engraçado que normalmente ele coloca FUPRES, mas ele colocou opinião. O torcedor tem que ter calma, por Victor Costa. E é claro, né, que eu sempre reclamo muito dele, mas vamos ver se a gente vai melhorar bastante disso. Salve, torcida tricolor. Estou de volta para mais uma resenha sobre o nosso Flu, desta vez para analisar o início da temporada sobre o prisma de uma derrota, no mínimo inesperada, diante do Botafogo, que me pareceu mais concentrado e garantiu os 3 pontos. Dizem que aprenderam mais diante das derrotas e espero que essa seja a máxima possa se aplicar ao momento do time e possamos ajustar as muitas pontas soltas no planejamento da segunda temporada. Vamos fazer aqui. Eu, particularmente, eu não gostei dessa situação aqui, ó, porque realmente a gente não está aprendendo com as derrotas. Aliás, desde o jogo contra o Internacional, eu sempre vou falar que, para mim, esse jogo foi para mim, ó, Fluminense versus Internacional 2022. Para quem não sabe, foi dia 14/8 e até agora o Fluminense não conseguiu resolver esse problema. Então, o aprendizado para mim está sendo 0 do Diniz. Então, realmente, está complicado. Ele está sempre fazendo a mesma coisa e tudo mais. Para início de conversa, para início de conversa. Como é? Isso aqui não é início de conversa? Para início de conversa, vamos pontuar os erros aparentes que pude detectar aqui. O elenco foi reforçado, mas continua desequilibrado. Temos muitos jogadores confiáveis para o meio e pouquíssimos para o ataque, por exemplo. O modelo de montagem do elenco para 2023 seguiu o padrão que tanto nos atrapalhou em momentos decisivos do ano passado, priorizando nome, grife e história, em detrimento de empenho, intensidade e competitividade. Vídeo manutenção de nomes como William Bigode e Felipe Melo, por exemplo. Vamos pontuar aqui. O elenco continua desequilibrado? Sim. Porque, tecnicamente falando, a gente perdeu muito atacante durante esse tempo todo. E a gente não conseguiu reverter essa perda de atacante.
Eles não foi colocando outros atacantes que realmente ali. Para você ver, né, que quando tem um atacante que realmente é atacante de fato, como o Keno, você vê que todo jogo ele desponta de tudo que está acontecendo no Fluminense. Então não é à toa que realmente o desequilibrado é muito mesmo pelo ataque mesmo. De fato, é o ataque. Não discordo com aquela ali. Agora, isso aqui, ó, me faz ter uma grande situação. Que é o seguinte. Ele fala sobre nome, grife e história. Que para mim, eu sempre falei sobre isso, né? Eu até tenho um vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube do Tricolor, que é esse aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, para a gente entender melhor sobre isso. Que é justamente esse aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Falando até mesmo sobre a questão do vídeo que eu falei sobre isso. Falando bastante sobre essa questão do John Arias. Eu comentando lá sobre isso. Assim, olha só como que o John Arias é. É um jogador sem grife, um jogador sem nome e um jogador sem história. Agora, quando me aparece um jogador desse e dá errado, a torcida vai lá e vai contra a situação toda. Até me lembro hoje, né? O Mário Pineda é um lixo. Ué, você quer um nome, você quer um jogador de nome, grife, história, ou um jogador que quer sempre se provar? Esse que é o problema do Fluminense. Enquanto o Fluminense não tiver justamente jogadores que queiram sempre se provar e mostrar isso diante da equipe, como é que a gente vai fazer isso? Porque é isso que está acontecendo. Me parece que todo mundo está nesse modelo estático. Realmente, tipo assim, o que ele está falando aqui é justamente isso. Ele não quer justamente a questão de jogadores que realmente possam realmente querer sempre se mostrar em campo. Mas sim jogadores que realmente são estáveis. E o Diniz também faz parte disso. Vamos continuar. A administração de pessoas também segue o mesmo padrão de 2022, em que Diniz claramente buscou não entrar em rota de colisão com os mais experientes. Realmente, isso daí é verdade. A história, ele está priorizando sempre a hierarquia. Mas, ué, para bater pênalti, você também prioriza a hierarquia? Então, ué, tem alguma coisa errada, né? Todo mundo, todo torcedor tricolor priorizou a hierarquia para bater pênalti. Então, sim, tem que ter hierarquia, não é? O que acontece é justamente isso, né? Que às vezes a torcida está entrando sempre em contradição. Quer hierarquia no pênalti, mas não quer hierarquia no jogo inteiro. Ué, então não tem hierarquia? Prioriza somente os melhores? Mas para isso, você não pode ter hierarquia. E aí? Com um contrato renovado, apoio do torcedor e bons resultados de campo, o treinador deveria se impor. Entretanto, escolheu o caminho mais fácil, prejudicando o desempenho do time. Isso daí é muito triste. Porque, sinceramente mesmo, o Diniz está se prejudicando bastante. O Diniz, que acabou o ano sendo um dos nomes contratos cotados para a Copa, para realmente representar a seleção por conta dos grandes trabalhos que ele fez justamente com o São Paulo e com o Fluminense, hoje é pior do que vários técnicos do Brasil. Até mesmo o Leandrão. Isso é muito triste. É uma coisa muito triste, né? É muito interessante a gente ver que, tipo assim, que eu sou psicólogo, eu sofro muito mais do que vocês. Porque o Diniz, além de ser o técnico, diversas vezes, é citado como psicólogo. E eu sou psicólogo. Eu tenho uma CRP. Eu fiz faculdade e me formei em psicologia. Então vejo justamente o Diniz realmente fazendo tudo que a psicologia fala que não deve ser feito em qualquer tipo de trabalho, é difícil para mim. Por fim, diante de tudo do que já foi dito,
Fica evidente a necessidade de ajustes que passam pela chegada de jogadores decisivos para o setor de ataque, vide Keno, estreias. Para mim, a questão de estreia, para mim, o Guga na lateral do Samuel Xavier e mais minutos para os jovens na base do Carioca. Para mim, Arthur não, mas seria o Lambrito. Seria o Lambrito nesse caso, e também o Isaac. Se não for Isaac, o João Lourenço. E o fim da nevasta veio a estereocracia, que para mim é muito nefasto. É muito negativo, eu não discordo disso. Tem que jogar quem estiver melhor técnica e fisicamente. Ué, me falaram que o Marrone era o melhor em técnica e fisicamente. Mas está vendo que no jogo não é. Tipo assim, não é porque está indo muito bem nos treinos que significa que esse jogador vai performar bem no competitivo. Diversas vezes está vendo performance abaixo do esperado, né? Que é o chamado de underperforming. Isso daí está preocupando realmente. É realmente preocupante isso. Então, para mim, eu não entendo isso. Tipo assim, tem que jogar quem tiver assim, tá bom, mas e se esse jogador tiver underperforming? Por exemplo, o Cano está realmente sobre uma performance baixa do que ele é. Realmente, se você for ver a postura dele em 2022 e em 2023, é irreconhecível. A pergunta é, você teria coragem de tirar o Cano do time? É muito fácil a gente falar isso, tipo assim, é muito fácil tirar a meritocracia, beleza. Sou entusiasta do trabalho de campo do Fernando Diniz. Outro cara que segue a mesma ideologia e nunca se questiona do Diniz. Mas isso nunca me impediu de observar os seus erros. Espero que ele possa corrigir o rumo nisso. É impressionante como que parece que, assim, que o Fluminense só pode ter o Fernando Diniz. E realmente falando, pelo pensamento que foi instituído dentro do torcedor do Fluminense, só o Fernando Diniz vai salvar a gente. O grande problema é isso. É porque só se tiver o Fernando Diniz, você acaba justamente deixando o Fernando Diniz tranquilo. A questão, por exemplo, do Vitor Pereira, o Vitor Pereira ele vai perder o Mundial. Ele já perdeu a Recopa. Só vai ter agora Campeonato Carioca, Libertadores, que também não se sabe como é que ele vai, Copa do Brasil, que também não se sabe como é que ele vai, e Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele só vai disputar 4 títulos. 4 títulos. Além da Recopa, ainda tem aquela Recopa da Libertadores contra a outra. Então ele vai disputar 5 títulos. Ainda esse ano. E você sabe por quê? O Vitor Pereira está fazendo o máximo possível? Porque tem um cara chamado Jorge Jesus, que mesmo ele não podendo, não tendo contrato, ainda fica na mentalidade das pessoas. Se a gente tivesse um técnico como esse, sempre ali, ó, no ouvidinho das pessoas, aí sim a gente poderia falar alguma coisa. Sou entusiasta do trabalho, e aí, tipo, eu já falei isso aqui, e continuo acreditando no grande 23. Eu não estou acreditando. O óbvio volante. Calegari vinha muito bem nesse temporada. E trouxe um de nada precisão para si a pegar a bola para bater o pênalti. E é por isso. Eu não entendo isso. Até hoje, mas... E aí? E se ele mete o gol? Então, assim, é tão interessante como que é 2 realidades, né? A gente pratica de uma realidade que realmente ele falhou, como se ele realmente destruiu a carreira dele, como também se ele fizesse o gol, e aí? O que acontecia? É interessante, né, a gente trabalhar com isso, né? Trabalhar com essas 2 visões, sair um pouco do comodismo de uma visão única, entrar numa visão outra. Se o Calegari tivesse metido o gol de pênalti, e aí? E se ele fosse o atual batedor de pênalti? E aí? Precisamos urgentemente de jogadores para extremos.
Pontas que usam velocidade e drible. Só temos o Keno. O problema é que não só temos o Keno. O Isaac, o João Lourenço. Agora, por que esses dois não estão tendo essa performance boa que eu vi na base? Não sei. Porque a questão não é tipo assim, precisamos de a gente tem jogadores na base. Agora, os jogadores da base. E realmente, a gente está vendo, por exemplo, que até algumas vezes o Marrone está acertando justamente nessa velocidade de drible. Mas ele está tendo ordem de performance. Todo time está tendo performance baixa. O que deveria ter sido feito é, vamos parar com tudo e vamos discutir o que está acontecendo. Não aguento mais jogadores com a camisa do Flu. Também não aguento. Felipe Melo não mostrou que veio. O William Bigode não mostrou que veio. E não é à toa que eu sempre coloco eles na terceira ou quarta equipe do Flu. Carioca é laboratório. Não parque de diversões. Concordo completamente sobre isso. Um abraço, Vitor Costa, @ Vitor Costa 1111 em todas as redes sociais. Né? Tipo, é isso que eu tô te falando. É engraçado como que a gente analisa muito essas questões todas. Está integrando aqui para comentar sobre isso. É engraçado como que a gente analisa todas essas questões e não para pensar justamente nisso tudo. Eu não sou um cara... Para você ver e gostar muito do meu trabalho, você tem que parar de se tornar apenas um lacaio da realidade e começar a ver tudo que está em volta. Que é justamente isso. A gente vê, por exemplo, que o que aconteceu no vestiário foi justamente a soma de fatores em que eu fiquei escutando, eu fiquei lá, ó, escutando, falei assim, cara, o que está acontecendo? Por que eu estou ouvindo uma coisa do Diniz, mas a outra coisa está completamente diferente? Por que eu estou analisando, por que eu estou vendo um jogo e o Diniz está vendo outro? Tem alguma coisa errada. E às vezes é isso. Cabe justamente, não é a questão, o problema inicial não é o Diniz. O Diniz é um dos problemas, mas o problema inicial não é o Diniz. Aí já seria justamente para um comando técnico do futebol, não o técnico, mas sim o comando técnico do futebol, aquele comando futebol de fato, a parar e falar assim, ó, o que está acontecendo? É só isso. O que está acontecendo? Como é que a gente vai trabalhar isso? O que a gente vai precisar? O que vocês vão precisar ter? Porque não adianta só vir com esse papo, não. Tá bom? É isso que eu estou te falando. Na minha concepção, depois do jogo do Botafogo, o Fluminense tem que pegar um dia, parar todos os treinos e falar assim, ó, pegar o Mário, já que o Mário que é o vice de futebol, junto com o Fred, junto com todo mundo, fala assim, ó, vamos sentar aqui, todos os jogadores profissionais, fala assim, os jogadores da base, pega os jogadores da base, sub-20, e jogar com a PIN. E do sub-23 também. Não sei nem se tem ainda. Vamos sentar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto. O que está acontecendo? Tanto na Copinha quanto no Carioca. O que está acontecendo? Vamos arranjar soluções. E é isso. Teve um momento de parada? Não teve. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça tudo para você. Minhas sociais estão de inscrição. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.